Bom dia, Vitor. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, o governo aí está desenhando novas regras para investimento em ferrovia com o chamado investimento cruzado. Mas para a gente entender o que significa isso, né, a repercussão desse assunto, preciso voltar um pouco atrás para explicar que o governo já vem há alguns anos tentando viabilizar um programa de concessões ferroviárias, né? Uma das principais dificuldades, né, que a gente não vê leilões de ferrovia sendo feito aí todo ano, enfim, todo mês, como acontece no setor de rodovias, por exemplo, é que ferrovia é um empreendimento muito caro mesmo, assim. E isso é uma dificuldade para você atrair o setor privado, né, para você ter novas ferrovias no Brasil, além das que já existem hoje, né, e embora seja uma demanda muito forte do setor de logística, né, porque a ferrovia ali é mais rápida, enfim, você desafoga um pouco as rodovias, também é dita como ambientalmente melhor, né, a ferrovia em relação ao transporte rodoviário, mas é isso, ela tem uma série de entraves para sair, porque é um investimento muito caro, ele tem um retorno que demora a acontecer ali para o operador ferroviário, porque a construção de uma ferrovia, ela é muito cara. E aí isso exige que o governo entre de alguma forma nesses projetos, né? Entre com algum aporte, enfim. Só que a gente sabe que o governo enfrenta aí há alguns anos já um cenário de restrição fiscal que dificulta esse tipo de aporte em projetos ferroviários. Aí já lá em 2017 foi aprovada uma lei que tinha a previsão desse investimento cruzado. Basicamente, ele possibilita que concessionárias que já têm ativos, né, que já estão operando ferrovias, elas, em vez de repassarem uma parte ali do dinheiro que elas devem para a União, elas repassam isso para outro tipo, para outra ferrovia, né, para você viabilizar que uma nova concessão ferroviária, uma nova ferrovia, um novo traçado aí seja construído no Brasil. Foi justamente para tentar superar esse desafio de não ter dinheiro no orçamento para você construir novas ferrovias. Depois que esse instrumento foi aprovado, o governo já tentou ali, né, o governo passado já tentou fazer esse investimento cruzado, por exemplo, no caso das ferrovias da Vale. Em 2020, quando o contrato das ferrovias da Vale foram renovados, eles colocaram uma obrigação ali de a Vale construir outra ferrovia, né, fora do seu objeto de concessão, justamente que a gente chama de investimento cruzado, que foi ali a FICO, a ferrovia da FICO. Só que aí o governo começou a perceber que esse tipo de mecanismo ali, de você colocar uma concessionária para construir ferrovia que não está dentro do seu objeto de concessão, ele foi apresentando alguns problemas, inclusive essa questão da FICO com a Vale foi um dos pontos ali que emperraram o acordo de repactuação dos contratos agora, né, que iam gerar ali alguns recursos bilionários para o governo, porque a Vale não tem mais interesse em estar nesse projeto da FICO, então esse modelo ali de investimento cruzado, como vinha sendo feito, ele apresentou algumas dificuldades. O que o governo quer fazer agora? Ele quer fazer isso por meio de contas vinculadas, né? Você cria uma conta vinculada na concessão que existe hoje, e aí esse dinheiro que a ferrovia poderia passar para a União, ele fica dentro dessa conta vinculada, e aí por uma governança ali, por uma operacionalização da NTT, esse dinheiro é transferido diretamente para outro projeto de ferrovia que seria licitado, enfim, teria uma outra operadora, e essa outra empresa vai executar as obras com a ajuda aí desses recursos, justamente para viabilizar um investimento em ferrovias. Esse assunto está sendo discutido agora dentro do TCU, porque o governo está tentando repactuar o contrato da Ferrovia Sudeste, da MRS. E aí, esse processo é bem importante, porque é ali que o TCU, o governo, vai firmar essas balizas para o uso das contas vinculadas. A questão ali é que qualquer mecanismo orçamentário, de criação de contas, que não está dentro do orçamento federal, isso gera um debate ali no TCU, uma questão que já tem sido acompanhada há algum tempo pelos ministros. Então, a gente está nesse momento aí que os ministros estão debruçados em entender se vão ou não dar ok para esse tipo de conta vinculada. E aí o que o governo está tentando fazer é convencer o TCU de que esse mecanismo ele é melhor do que você colocar a concessionária antiga, né, a concessionária que já está lá para executar o investimento em outra ferrovia, que isso inclusive já foi autorizado pelo TCU.
E aí ele está criando uma série de regras ali de governança para esses investimentos, né? Por exemplo, o investimento com os recursos dessa conta vinculada numa nova ferrovia, ele só poderia ser feito em bens reversíveis dessa nova ferrovia, ou seja, bens que vão retornar para a União, né, para a titularidade da União, assim que o contrato de concessão acabar. Também tem outra regra, por exemplo, nos novos projetos aí de concessão de ferrovias, a regra é que o leilão, o ativo, ele vai ser definido ali por quem oferecer mais outorga, compensando justamente nesse valor que seria transferido da concessionária, de uma outra concessionária pela conta vinculada para esse novo projeto. Ou seja, ganharia aí quem exigir menos transferência de recursos dessas contas vinculadas. Então, o governo está estruturando justamente, né, esse tipo, um arcabouço ali de governança para tentar mostrar para o TCU que esse tipo de investimento, esse tipo de instrumento, né, ele é mais eficiente do que vinha sendo feito antes, mas agora vai depender mesmo do TCU dizer se esse vai ser um modelo que pode ou não ser implementado, né? Esse caso da MRS, Vitor, ele era para ter sido julgado nessa semana pelo TCU, mas acabou sendo adiado justamente por essa discussão e agora tem uma expectativa de que ele volte para a pauta da Corte de Contas no dia 17. Então, a gente vai acompanhando aí para ver qual que vai ser o desdobramento. Lembrando que, recentemente, né, o governo não conseguiu fechar um acordo com a Vale, né, que era aquela Câmara lá de Solução Consensual do TCU, que é por onde esse acordo da MRS passou e teve o aval ali dessa Câmara de Consenso e agora precisa ir para o plenário. Mas, no caso da Vale, não foi possível fechar esse acordo de repactuação e um dos motivos aí, justamente, foi esse caso aí da Ferrovia Fico, que a Vale tem obrigação de entregar, mas está encontrando ali alguns desafios, por exemplo, de licenciamento ambiental, Vitor.